Aê, bem-vinda, Rê. Bem-vindo a todos. Obrigado pelo convite, Jesse. E lembrando também que essa live vai ficar gravada, né? Aí depois quem não conseguiu assistir aqui vai conseguir assistir, né? No IGTV. Mas primeiramente eu vou me apresentar, então. Eu sou Jesse Cardoso, psicólogo clínico recém-formado pela URGS e entrei também no mestrado de psicologia social e institucional da URGS também, né? Sou um homem cis, pardo, periférico, metade brasileiro, metade uruguaio. E te passo a palavra então, Rê. Primeira, agradecer a todos que estão hoje junto com nós. Dizer que eu ia entrar pelo computador, mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é a primeira vez do Jesse também. Eu não consegui entrar pelo É, computador. Então, vai ser muito mais assim uma conversa. Eu gostaria muito que vocês colocassem também, né, suas dúvidas, seus questionamentos, porque o que eu e Jesse começamos a trazer, assim, começamos a conversar muito, é para desembranquecer mesmo essa academia, né? Porque a URGS ainda é uma academia muito fechada, muito europeia, ocidental, né? Muito focada ainda, freudiana, lacaniana, né? Então, eu sou Regiane Pafé, eu sou caigangue, nascida e criada na aldeia. Nunca saí da aldeia, né? Só saí da aldeia para mim fazer faculdade, depois voltei para a aldeia de novo. E para mim é uma honra estar levando adiante, né? E tirando a psicologia das florestas da invisibilidade, porque é uma psicologia milenar, né? Uma psicologia que na verdade já era psicologia muito antes de existir a psicologia. Então, é isso, assim, eu acho que a gente vai dando continuidade. Vou deixar o Jess falar um pouquinho, apresentar um pouco a página, né? Uma página nova, e depois a gente volta de novo a conversar. a ideia da página, assim, eu acho que primeiramente é fazer movimento, né? É a gente desembranquecer mesmo, a gente mostrar perspectivas que não são hegemônicas, né? Mas que tem muita validade, tem muita coisa, assim, para dizer do mundo que a gente vive, porque o mundo que a gente vive, infelizmente, é um mundo colonizado, já que o colonialismo e a colonialidade começaram há mais de 500 anos, né? Quando os europeus, os portugueses chegaram aqui e imporam o seu sistema mundo, né? Sim. Então, a nossa luta aqui nessa página é da gente subverter isso, mostrar que, digamos, saúde mental, psicologias, tem outras formas de bem viver, assim, que são válidas, né? Não só essa baseada no homem branco, rico, europeu, que não tem nenhum tipo de deficiência, assim, né? Então, a gente busca subverter, né? E eu fico muito feliz, assim, de ter a Rê aqui, porque o povo aqui ela pertence, assim, eu acho que é uma diretriz, assim, de decolonialidade, né, que é no sentido de subverter os saberes eurocêntricos, né, e eles fazem isso há mais de 500 anos, então tem um grande peso, assim, a psicologia que a Rita está criando. Eu fico muito feliz, assim, de ter ela como a minha primeira convidada aqui nessa página. Aí, se quiser falar, pode ficar à vontade, Rita. Ah, então, assim, como eu falei, eu gosto de preparar algumas coisas, mas como hoje, assim, eu não consegui entrar pelo computador, então eu vou falar um pouco da psicologia que eu trago, né, que é essa psicologia das florestas. E eu não sei, assim, eu pensei em vocês irem perguntando, tirando suas dúvidas, questionando também, porque eu acho que é uma troca, né? Acho que tudo, na verdade, é uma troca. Assim como eu venho hoje falar dessa nova perspectiva de psicologia, também eu aprendo muito todos os dias também com os não indígenas, né? Até porque hoje não são as aldeias indígenas que estão chegando na selva de pedras, né? Cada vez mais os grandes territórios chegando em nossas comunidades. Então, todos os dias a gente tem que se atualizar, porque é uma forma de sobrevivência, né? Uma forma de a gente se manter vivo. Mas a psicologia que eu trago é a psicologia das florestas, né? Do Kanganhmarrã. O Kanganhmarrã quer dizer o que para nós realmente faz bem, né? O que para nós indígenas faz bem. Porque hoje o SUS, né, todos os órgãos que trabalham com indígenas colocam tudo em uma caixinha, né? E dizem assim equidade e igualdade. Mas aí esquecem que cada etnia é diferente, vai trabalhar uma espiritualidade diferente, vai trabalhar saúde mental de uma forma diferente. Então,
pensando o quanto não se tem profissionais preparados para isso, e o quanto nós indígenas, né, eu falo do meu povo caigangue, somos preparados todos os dias para trabalhar saúde e educação, eu pensei em trabalhar, né, essa forma de saúde mental indígena, que a gente não entende saúde mental, e sim saúde espiritual, né? Então, desde a entrada nas matas, por exemplo, para nós é um ritual. Além de ser um ritual, ele é um momento terapêutico, né? É o que para nós faz bem. Então, ao entrar na mata, por exemplo, a gente vai pedir permissão para os seres que ali habitam, porque a gente não enxerga, mas a gente é muito influenciado pelo espiritual, né? E todos os espaços que a gente passa e pensa que não existe pessoas, existem espirituais ali, existe os nossos yangrês, né? Os nossos yangrês são os espíritos da mata, né? São aqueles que cuidam das florestas. Então, eles habitam em todo canto. Então, quando a gente vai entrar na mata, por exemplo, a gente pede permissão a eles, né? Como uma forma de não receber uma punição. E isso para nós é uma forma terapêutica, que faz com que o nosso espiritual ele esteja fortalecido. Então, se a gente não seguir essa regra, por exemplo, a gente pode até adoecer, porque a gente vai estar confrontando tudo aquilo, o que os nossos mais velhos ensinaram, né? Quando a gente vai na água, a gente pede permissão para a mãe água antes de colocar os pés na água, né? A gente vai chamando os nossos filhos até em casa, quando são pequenos, ao entrar na floresta, ao entrar na água, porque a gente acredita que assim como existem espíritos bons, também existem espíritos maus, que também vão querer se apossar daqueles espíritos, os espirituais das nossas crianças, né? Que as nossas crianças, elas são a alegria da comunidade, então a gente cuida muito dessas crianças. Isso para nós é uma forma terapêutica, né? Tomar um banho de cachoeira, deitar nos braços da mãe água e pedir para a mãe água que leve embora tudo de ruim, todas as energias negativas que a gente carrega, isso para nós é uma forma terapêutica, né? Enquanto dentro da universidade, dentro da academia, me diziam que ouvir vozes, a pessoa poderia estar em surto, né? Que a pessoa poderia estar doente, enquanto para o meu povo, ouvir voz é se sentir vivo, né? Se sentir conectado, porque os nossos cofás, que são os nossos mais velhos, né, são os nossos velhos sábios, os nossos cuyãs, eles se conectam com esses seres que a gente não enxerga, mas apenas os ouve. E isso é uma forma de cura para a nossa comunidade, uma forma de manter a nossa comunidade viva, né, o espiritual dela fortalecido. Que é muito isso que eu trago, né? Quanto os nossos rituais, as nossas comidas típicas, elas são uma forma terapêutica para nós. E ao contrário que diz o que eu aprendi dentro da universidade, né? Isso não é doença e nunca foi para o meu povo. Isso é uma forma do meu povo se sentir vivo. Porque a gente não trabalha apenas a mente, a gente trabalha o espiritual, o corpo e a mente, para que se tenha realmente um corpo sadio. Porque a gente trabalha a mentalidade dentro da academia e esquece do físico. Ou trabalha o físico e esquece do espiritual. E são coisas que não se separam, né? Assim como uma mãe não se separa do seu filho, né? Que para nós também é algo sagrado. Os nossos filhos, a maternidade, junto com os nossos pais, junto com a nossa comunidade, isso é uma forma terapêutica, né? O modo das nossas cestarias, sentar, dar risada com as nossas cofás, as nossas, né? A gente tem aqui as nossas iambrés, que são as nossas cunhadas, a gente tem as nossas rengrês, que são as nossas irmãs, né? Uma forma de divisão, que somos camés e cairus, né? Os camés são essa parte mais guerreira da comunidade, então vão ser essa parte mais forte da comunidade, vamos dizer assim, né? São pessoas mais linha de frente, são pessoas com pés e mãos mais alongadas, são pessoas mais impulsivas, né? Enquanto o Cairu, ele é a parte espiritual da aldeia. Então, ele trabalha toda essa coisa da espiritualidade, das ervas medicinais. Então, aí, por exemplo, já começa a nossa vida cotidiana dentro da comunidade, porque você não pode se casar com alguém que seja da mesma marca. Camé com camé não pode, né? Então, tem que ser Cairu e um camé, porque só o Cairu também não pode. Isso para nós é uma forma terapêutica, porque se tu não cumpre isso, por exemplo, vem algumas punições, e isso não são punições apenas para ti, são punições para as aldeias, né? A gente acredita que
que tudo que a gente não siga, né, com a floresta, com os seres que nela habitam, a gente vai ter punições, sim, né? Então, desde fazer uma casa, fazer o nosso bolo na cinza, isso para nós é um ritual terapêutico, porque tudo envolve espiritualidade, né? Tudo tem que fortalecer a espiritualidade. Os nossos mais antigos, por exemplo, talvez esteja falando um pouco muito rápido, vocês podem dizer que é esse costume de falar muito rápido as coisas. Não, Mas tô os achando nossos mais tranquilo, velhos, fica à vontade. por exemplo, eles chegam na entrada da mata, eles pegam folhas secas, eles cheiram aquelas folhas e conseguem saber, né, ali na mata se tem árvores frutíferas, se tem ervas medicinais, né? E isso para nós é o modo terapêutico. Eu acredito muito que nessa psicologia decolonial, né? Porque a gente fala muito de DSM-5 na psicologia, né? DSM, enfim, DSM em geral, que se fala que é o centro da psicologia, né? E eu fico pensando, assim, trazendo tudo que eu trouxe, um pouco, bem resumido para vocês, a gente tem sim uma forma terapêutica de pensar uma outra psicologia, mas na verdade, se for ver, é a mesma psicologia que deveria de ser trabalhada, porque os profissionais têm que se adequar à cultura dos povos, né? Hoje são milênios de resistência, né? São mais de 520 anos de luta registradas, mas isso vai muito mais além. E a gente busca isso, né? Que o nosso povo tenha voz, que o nosso povo tenha vez, que a gente consiga realmente um atendimento diferenciado, que não seja aquele atendimento só no papel, né? Porque se tu for ver hoje, tu chega em qualquer espaço, tu diz que é indígena, tu não vai ser atendido diferente, né? Primeiro que as pessoas querem nos moldar todos os dias, né? Querem nos transformar todos os dias. Isso é uma forma colonizada que sempre vai existir, porque as pessoas não respeitam o nosso modo de ver o mundo, né? Não respeitam o nosso modo de ser e viver. Então, eu acho que o que eu trago muito é isso, né? O quanto nos invisibilizam, tentam nos invisibilizar, mas ao mesmo tempo é tão bonito que a gente cultiva ainda a nossa cultura, né? Que a gente consegue ainda manter os nossos rituais do Kiki, por exemplo, né? Os rituais do Kiki são invocação dos mortos, né? Então é levado presentes para os mortos, é adorado, é feito um banquete para os mortos. Isso é um ritual fortíssimo, né? Que ainda é cultivado, que ainda os nossos cofás, os nossos cuiãs conseguem fazer isso, né? Cada 2 anos, por exemplo, eles saem aí no Morro do Osso. E isso é uma coisa muito bonita, que para nós é um ritual terapêutico, né? E se tu for falar isso em clínica, numa clínica fechada, como eu aprendi, o que eles vão dizer? Não, essa pessoa tá enlouquecendo, né? Tá endoidando e, sei lá, vou encaminhar para um psiquiatra. Então, é pensando nisso tudo que eu resolvi falar e não me calar, né? Porque todas as vezes que eu falava dessa psicologia das florestas, da psicologia do povo caigangue, as pessoas tentavam me calar dentro da universidade, né? Isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, desde dizer adeus, né? Dizer um oi, tudo bem, isso para nós é uma forma terapêutica. Enquanto na cidade grande as pessoas não sabem nem o nome uma das outras, né? E aqui não, é tudo em conjunto. A gente vai fazer o nosso bolo na cinza, né? Vai sentar ao redor da fogueira, vai dar risada ao redor da fogueira. Isso para nós são momentos terapêuticos, né? Não é aquela bolha fechada, individual, numa sala de espera ou numa sala fechada para um atendimento, né? Para nós isso vai muito mais além do que essa psicologia muito centralizada ainda na psicologia europeia. Não sei assim se o Eu fiquei pessoal quer falar pensando, né? alguma. Eu acho, Jess, depois eu acho que se tu quiser liberar para o pessoal ir perguntando, entrando nos vídeos e perguntando, também seria bem bacana. Uhum. Quem quiser, tiver alguma pergunta aí, é só mandar no chat. Mas eu fiquei pensando, né, Rê, como, digamos, tem esse sistema mundo, assim, criado, né? Tem toda uma ideologia, assim, que, digamos, que dá privilégios a certa categoria de pessoas, né? Aí é o molde burguês de família, né? A família tem que ser assim, assim, assado. Também as pessoas mais bonitas são as pessoas brancas, né?
as pessoas Sim, mais valorizadas e respeitadas são as pessoas com dinheiro. sim. Então, tipo, é algo assim, ou tu tá no molde, ou tu não vale Uhum. nada. Isso Ou tu mesmo, vale ou tu tá menos, né? fora. Porque eu lembro que quando eu cheguei na universidade se tinha um padrão, né? Eu sou de 2012, mas eu tranquei 2 anos, eu tive meu filho nessa época. Mas enfim, eu fiquei um bom tempo na academia e consegui ver assim que a academia ela tá mudando aos poucos, até porque professores com outras mentalidades estão entrando para a universidade, estão mudando a cara da universidade, né? Mas quando eu cheguei em 2012, era aquele padrão assim muito branquinha, loirinha, dos olhos claros, né? E ninguém se preocupava com nada. Então ninguém se preocupava se eu, por exemplo, não ia ter passagem para ir para psicologia, né? Ninguém me cumprimentava, queria saber, por exemplo, do meu povo. Isso era algo que era totalmente fechado. Ninguém queria saber de mim. As pessoas estavam ali me aturando, não porque queriam que eu ficasse naquele espaço, que é aquela coisa de dar acesso e não dar permanência, né? E quando eu comecei a falar do meu povo, isso foi muito mais forte ainda, né? Porque não queria se ouvir falar em outra psicologia, porque era um momento chato, né? As pessoas que estavam ali na universidade queriam saber daquela psicologia que eles estudaram, né, viveram a vida inteira esperando por aquela psicologia. E hoje eu vejo que a psicologia já tem outras caras, né? Já está muito mais colorida, está muito mais alegre, muito mais feliz e conseguindo levar a psicologia dos povos, porque essa psicologia que eu trago é a psicologia caigangue. Mas, né, o pessoal de Umbanda, o pessoal que trabalha uma outra espiritualidade também tem uma outra psicologia. Eu creio que todos hoje têm um outro tipo de psicologia. Até porque eu e você não somos iguais, né? Eu e outra caigangue não vamos ser iguais, né? Por exemplo, a Ju que tá aqui, né? É uma parente caigangue também, a Ju Pereira. Todos somos diferentes, todos nós temos nossas especificidades, temos nossas particularidades. Ninguém vai ser igual, né? E quando se fala em saúde, as pessoas tendem a colocar muito nessa bolha fechada, né? E o que é saúde para mim não vai ser saúde para todos, né? E então, quando eu trouxe a psicologia das florestas, foi pensando no melhor para o meu povo, né? Foi pensando em levar cada vez mais o meu povo para dentro da universidade. Então, eu levava, por exemplo, a tia Iracema, né, que é cuiã e parteira, e eu pedia para ela falar dessa psicologia, né? Porque não era só eu, Regiane, falando, tinha alguém ali que viveu sempre nessa psicologia e também estava falando, né? Então, isso é muito bonito também, levar os nossos para dentro da academia, até porque os nossos velhos, eles têm uma biblioteca inteira junto deles. E isso não é valorizado. Enquanto muitos dos nossos doutores que estão nas grandes universidades não têm a metade do conhecimento que eles têm, né? Porque ainda vivem muito nessa bolha fechada. Então, quando eu falo na Mãe Sagrada, em colocar os pés no chão e pedir permissão, né? Isso para nós é um momento terapêutico, né? Um banho de chuva, abraçar uma árvore, né? Eu nunca vi alguém abraçando uma árvore, por exemplo, na cidade grande. Eu acho que nem sei se isso Uhum. acontece, né? E aqui não, as nossas crianças elas são muito livres para tudo, né? Por exemplo, aqui agora final de semana, né? A gente foi com as crianças no Rio. Eu moro bem do lado do Rio. E aí a Sofia, que é minha sobrinha, ela veio chorando, né? Que é a Cafei. É Café Cupri o nome dela, porque ela é branquinha, Uhum. daí é flor branca. E ela veio chorando. E aí, né, o pai do meu filho disse assim: Olha, vai chamando ela até em casa, né? Porque tem que deixar o espiritual dela junto dela, porque outros espíritos também buscam sugar essa alegria, esse fortalecimento que as crianças têm, que é uma forma de. Eu não sei explicar, assim, mas enfim, na verdade, nem tudo tem explicação, né? A gente só vive dessa maneira. Então eu fui chamando ela até em casa. Isso para nós é um momento terapêutico. Isso para nós é o Kangeganmarã. Porque senão ela pode sofrer punições como chorar a noite inteira, ela vai se sentir mal a noite inteira, ela pode passar mal a noite inteira, né? Em casos mais graves, né, a gente tem que voltar lá na água com uma peneira e pedir permissão para a mãe água e né, peneirar a água, jogar a água para fora, pedindo, né? A gente diz assim, Koshi, Kurkotin, né? Goi, mais Koshi Parekotin, que quer dizer filho, vamos para casa, né? Mãe água, devolve meu filho.
E enquanto as nossas peneiras, que para nós são sagradas, são vendidas a R$ 10 no centro. E tem pessoas que acham caro, né? E aí, se tu for pensar em tudo, né, desde a entrada na mata, a extração e a permissão para extrair e fazer o artesanato, isso para nós, além de ser um ritual, ele é um momento terapêutico, né? Que as pessoas vão se juntar, vão cantar, muitas vão dançar, vão cozinhar ali as suas tintas, vão sentar ao redor do fogo, vão fazer suas comidas típicas. Isso para nós é um momento terapêutico. Então, eu bato muito nessa tecla de pensar no decolonial, né? Pensar em outros povos. Porque todas as vezes que... Eu penso assim, todas as pessoas que me ouvem falar ou que leem o que eu escrevi da psicologia das florestas vão ter um olhar diferenciado, né? Se as pessoas absorverem uma vírgula do que eu falo e bato na mesma tecla todas as vezes que eu vou falar sobre essa psicologia, vão conseguir fazer um atendimento diferenciado, vão pelo menos olhar para aquele indígena com outros olhos, né? Não com aquele olhar de dó, não com aquele olhar de pena que as pessoas nos olham, porque a gente não quer enriquecer, a gente quer viver da nossa maneira. Então, por exemplo, andar descalço nunca foi que ele não vive protagonismo, ele vive apenas a única coisa que a gente quer é poder viver bem, né, com os nossos, ver os nossos filhos crescer. Aqui Oi? travou. Sim? Aí não deu pra te escutar o que tu falou. Tá. Eu não sei até que parte que vocês ouviram. Deixa eu lembrar. Eu acho que tava falando ali da questão do dinheiro, Ah, sim. dos Então, a motivos, assim, da gente psicologia, né? assim, primeiro que a psicologia que eu trago, né, a psicologia do meu povo, ela não pensa no capitalismo, né? A gente apenas quer viver bem com os nossos, né? Então, andar descalço nunca foi um problema, né? Não ter roupas de marcas nunca foi um problema e nunca vai ser um problema para nós. Apenas a gente quer viver da nossa cultura, né? Conseguir plantar, conseguir colher as nossas ervas medicinais sem o agrotóxico, porque hoje o agrotóxico está entrando cada vez mais nas aldeias indígenas, né? Comer as nossas comidas sem veneno, poder ver os nossos filhos crescer, né? Sem essa violência que é todos os dias, porque nós indígenas temos que todos os dias resistir. Todos os dias temos que mostrar nossa potência, por exemplo, como profissionais, porque somos desacreditados, né? Então, isso é algo que nos adoece. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está na nossa aldeia, para nós isso é um momento terapêutico. Todas as vezes que eu me sentia para baixo, todas as vezes que eu me sentia ruim, eu vinha para minha aldeia, ia assim para o rio, ia assim conversar com os meus cofás, ia assim comer minhas comidas típicas, e eu voltava revigorada, né? Então, esse para nós é um momento terapêutico. Uhum. Eu fiquei pensando, né, na questão da violência, assim, né? De como também a gente tem um mundo atravessado por diversas violências, que está ligado à colonialidade, né? E também de como esse mundo adoece, né? Tipo, na pandemia ali, que no começo os animais estavam voltando para praias, estavam voltando, assim, para a cidade, né? Mas chegou um momento em que, digamos, todo esse retrocesso, toda essa violência, e até contra a natureza, né? Voltou, assim, de uma força muito grande do pessoal queimando floresta lá na Amazônia, né? Tipo, Sim. primeiro teve uma esperança, assim, de que a gente ia construir um mundo diferente pós-pandemia, mas depois todas essas violências voltaram com muita força, né? Eu fiquei, Sim. assim, tipo... Eu fiquei até para baixo, assim, por causa disso, né? De que... Como eles têm também todo um sistema que os privilegia, né? Porque tá ligado a Sim. poder, tá ligado a dinheiro, né? E de como pra Sim, gente construir um mundo diferente é difícil, né? Porque a gente tá e indo todas contra o rio, né? A gente tá indo contra o rio. sim. E todas as vezes que isso acontece, né, dessa violação de direitos, dessa violência que acontece com os seres da floresta, né, porque eu costumo dizer que nós não somos o povo da floresta, nós somos a floresta, porque nós não somos nada sem ar, não somos nada sem água. E isso para nós é um momento terapêutico, cuidar dos nossos, né? E enquanto lá em cima um desgoverno diz que o índio, para ser índio, ele tem que comer grama, por exemplo.
né? E aí acontece de ele dizer que, por exemplo, quem tá atacando fogo na Amazônia são os indígenas, né? Enquanto a gente luta todos os dias, muitos dos nossos perdem a vida lutando pelos nossos cantinhos, pelos nossos territórios, pela nossa fauna, pela nossa, né, nossa flora. E isso é algo que nos adoece muito, né? Isso é retroceder todos os dias, né? Não só aqui, mas fora do Brasil, eu vi algumas reportagens que os animais estavam caminhando nas ruas com a pandemia, né? E isso é um momento maravilhoso, né? E isso nós, seres humanos, deveríamos fazer, né? Nós, seres humanos, deveríamos cuidar dos nossos, porque assim, eu penso no meu filho, penso nos meus netos que um dia eu vou ter. E essa psicologia que eu trago é uma psicologia que deveria ser uma psicologia para todos, porque daqui a um tempo não vai mais ter água para beber. E aí o que a gente vai beber? Nem todo mundo tem dinheiro para comprar água. E a água vai se tornar cada vez mais cara, né? Daqui a um tempo, os nossos filhos vão só comer comida com veneno. Então, eles vão durar o quê? 20 anos? 30 anos? Né? Enquanto os nossos velhos que comiam comida sem veneno, plantavam, colhiam, né, viviam mais de 120 anos. Isso é comprovado. Né? Agora, há pouco tempo, morreu uma senhorinha aqui dentro da aldeia com 115 anos. Ela fez 2 vezes 15 anos. Nossa, bah, bastante tempo, hein? Sim. E isso para nós é uma forma terapêutica, né? Os nossos bichinhos, tem muitas pessoas que às vezes dizem, eu lembro de uma vez com uma das minhas colegas dentro da universidade, tem muitos veganos, vegetarianos, né, Jess, tem muito essa... E aí ela me disse, Regiane, mas eu te ajudo, não sei o que lá, e eu, brincando com ela, falei assim, eu não vou desapontar, né, todos os meus ancestrais que lutaram muito, caçaram muito e virar vegetariano ou virar vegano. Foi uma brincadeira, assim. Mas aí depois eu expliquei para ela que não existe essa coisa de caçar e matar. Para nós não é assim, né? Se tem todo o ritual de entrada na mata, a permissão para os nossos yangres, os nossos yangrós. Os nossos yangrós, eles são os espíritos que cuidam de nós, né? A gente sempre tem um espírito que nos acompanha. Isso é os nossos yangrós. Então, quando vai para caçar, tu vai dizer o porquê que tu precisa da caça. Tu vai dizer que é para alimentação da tua família, né? Coisas do tipo, vai dar o motivo para que você vai caçar. Na hora de abater o bichinho, a mesma coisa. Tu vai explicar o porquê que tu tá fazendo aquilo. Não é só uma simples caça, né? Não é para o capitalismo, não é para venda, né? É para o consumo, para conseguir matar, muitas vezes, a fome dos seus familiares, né? Porque com a pandemia, por exemplo, a gente não teve quase ajuda. Eu mesma fiz várias campanhas, ajudei muitas pessoas que eu consegui ajudar, mas tentar dar um passo maior do que as pernas. Aqui são mais de 580 famílias, então eu tentei ajudar as que eu podia, mas nem todas eu consegui ajudar. Né? Enquanto órgãos como CESAI, FUNAI, não só essas, né, mas órgãos que deveriam estar cuidando das aldeias indígenas, abandonaram, né? E aí, como é que a gente vai expor os artesanatos? Muitas pessoas ainda vivem dos artesanatos. Uhum. Até porque é uma forma saudável de se viver, né? Eles gostam de viver assim. E não se vê de uma outra maneira. E isso é importante, eu valorizo muito isso, porque, como eu falei, além de ser uma forma terapêutica, é uma forma de conseguir viver na sua cultura. Porque as pessoas que estão sendo obrigadas a sair fora da aldeia e trabalhar estão indo para os frigoríficos. E o que está acontecendo? Os frigoríficos estão cada vez mais fazendo as pessoas adoecerem espiritualmente, porque mandam comidas cheias de agrotóxicos, cheias de hormônios, as pessoas estão começando a ficar obesas, as pessoas estão começando a ter diabetes, as pessoas estão sendo hipertensas, as pessoas estão tendo problema de pressão alta, estão começando a ter depressão, por exemplo, né? Até porque é um trabalho muito escravo, é um trabalho muito braçal, né? As pessoas saem 2 horas da aldeia, chegam para trabalhar às 5h15, 5h20 da manhã, trabalham até 5h30 da tarde, né? E isso não é vida, mas muitos não têm o que fazer, muitos têm que trabalhar, né? E eu valorizo muito essa forma terapêutica que é viver dos nossos artesanatos, porque é uma forma tão linda de ver as nossas mulheres cantando, conversando só na língua, né? A nossa língua é um momento terapêutico. Eu não sei se vocês conseguem entender, assim, que não sei se eu
fiz uma confusãozinha, fazendo um resumão. Como eu disse também, de que que a gente tinha conversado antes, né, de que vão ter outras lives, né, em que a gente vai poder trocar mais ideias, assim. Mas, e aí o pessoal também pode depois ir elaborando, assim, tu falar e em outras lives também trazer, né, caso não traga agora. Mas sobre essa Uhum. questão do veganismo, acho que também tem que, pelo menos eu vou dizer algo que me incomoda, assim, de uma certa ideia de universalidade, assim, de que todo mundo tem que seguir a mesma regra, assim, né. Eu acho que as pessoas têm diferentes vidas, né, e, por exemplo, dependendo do contexto, não tem como, é muito difícil, assim, seguir esse tipo de dieta, né, porque tá ligado a hábito, tá ligado a pessoa aprender a mudar a sua alimentação e tal. Isso aí tô falando ainda dentro da estrutura, assim, de classes, assim, nem tô entrando dentro da questão de povos e culturas diferentes, né. Uhum. Mas, e também disso, assim, às vezes, como talvez aconteceu contigo, de impor essa filosofia para tua cultura, né? Porque isso aí também seria uma forma de colonialidade, né? De Sim, dizer, ah, você é o tem que que a agir Vanessa, assim agora, sim, porque é o que a isso aí Vanessa é está a forma dizendo, mais elevada. mais elitista, né? Essa forma elitista de ser, porque assim, nem todas as pessoas vão conseguir viver da forma vegana, até porque é bem caro viver dessa forma mais vegana, né? E mesmo que eu traga essa ressalva, eu acho que é muito válido, assim, esse movimento, né? Eu acho que é algo, assim, que realmente mudaria o mundo, assim, se todo mundo mudasse a sua alimentação, né? Porque toda essa violência está ligado à violência aos animais. Na verdade, toda a estrutura europeia, assim, de violência começa com a divisão entre o homem e os animais, e de Uhum, que os animais foram criados para servir ao homem, né? E é por isso sim, que, digamos, as pessoas destroem a natureza e não sentem culpa, né? E cometem várias violências desse tipo. E os outros sim, tipos de violência, né? Por exemplo, sim, contra a mulher, contra os negros, contra os indígenas, contra os pobres, está sempre sim, ligado também à questão do corpo, né? De que sim, essas pessoas estariam mais ligadas ao corpo e por isso seriam mais animais. Aí o homem branco europeu estaria mais ligado ao espírito, então seria mais racional, né? Mas e por isso que eu acho importante a gente compor uma luta coletiva, assim, né, de respeitar as nossas diferenças e buscar construir uma luta com o outro, assim, né, mesmo que esse outro não seja igual a mim, né. uhum, E é por isso, por isso que eu acho importante tanto, essa primeira live, assim, né, de conversar contigo, que faz parte dos povos originários do Brasil, né, que estavam antes daqui da colonização, né, do quanto sim. tem para ensinar, né. Sim, eu agora lembrando assim, por exemplo, uma das formas terapêuticas também que eu trago muito é quando a gente vai extrair uma erva medicinal, a gente não chega arrancando tudo, não chega arrancando uma casca da árvore, também isso não acontece, né? Além de a gente pedir permissão para aqueles seres, a gente vai explicar o porquê da erva medicinal, vai explicar para quem é erva medicinal, porque acontece muito das pessoas querem testar os poderes da floresta. Então, se a pessoa não está sendo verdadeira, se a pessoa não precisa daquele remédio, o remédio não vai funcionar, né? E depois que a gente entrega o remédio, faz o ritual de cura, a gente vai ajudar a nosso Maitactá, que é a que a gente chama, né? Que é a erva medicinal, a se curar. Então, se for uma casca de árvore, a gente vai ajudar ela a se curar, porque ela também sente dor, ela também, né, vive da maneira que a gente vive. Ela apenas não consegue gritar como a gente grita, ela não consegue falar como a gente fala, né? Então tem Uhum. todo esse movimento que para mim, isso é um momento terapêutico maravilhoso, né? Que é o respeito com o outro, né? Que é essa forma de não se aproveitar das qualidades, simplesmente jogar aquilo, descartar aquilo porque tu já usou. Então a gente vai ajudar sim a raiz a se curar, vai sim ajudar aquela erva medicinal a voltar, a dar frutos, dar flores, da casca, né? Para conseguir ajudar outras pessoas. Isso é algo muito bonito que a gente cultiva muito ainda, né? Isso para mim é um momento terapêutico assim, sem dúvida nenhuma. Uhum. Respeitar as É, diferenças. sim, sim.
E não sei, queria falar mais alguma coisa, Rê? Talvez falar do curso ali que tu vai fazer amanhã. Ah, sim, então, gente, olha só, amanhã eu vou fazer um curso sobre psicologia decolonial, né? Vou trazer assim bem mais aprofundado assim o que eu trouxe um pouco para vocês hoje, né? Trabalhar, mostrar um pouco como os nossos rituais eles são uma forma terapêutica, trabalhar as nossas ervas medicinais com os nossos cuyãs, que são os nossos médicos espirituais, os nossos cofás, que são os nossos educadores, né? E o quanto para nós isso ele ainda é vivo. Então eu tento assim, não tem problema com o curso, não é só para o pessoal da psicologia, muitas pessoas me perguntam isso. Não, né? É para todas as áreas. Eu quero que as pessoas entendam um pouco dessas particularidades que são os povos indígenas, né? E vai ser às 3 horas da tarde. Quem tiver interesse pode procurar, né? Meu Instagram é Regiane06. Né, ou pode procurar o Jesse, não sei, ele pode mandar o folder, colocar o folder na página depois. Eu acho que até já tá, né, Jesse? Eu acho que tá assim. Na página aqui E eu não coloquei ainda, mas eu posso colocar depois. e tentar levar um pouco dessa diferença, né? Que na verdade nem é tão diferença assim, é só um modo de viver de outros povos que vivem de uma outra maneira, né? Então eu tento levar isso para que as pessoas respeitem um pouco desse modo de vida, né? Dessa coisa mais voz, né? Que a gente apenas quer voz, a gente quer falar por nós. A gente já tá cansado das pessoas dizerem o que que é bom e o que que não é bom para nós, né? Porque se tu for ver hoje os grandes órgãos, quem que ocupam? Não são os indígenas, não são? Os cargos de chefia que trabalham com indígenas, não são os indígenas que ocupam esses cargos. Aí vão lá e eles dizem assim, não, mas isso é bom para o indígena, sem ao menos conhecer as aldeias indígenas, né? Então eu tento levar um pouco do Kanyegenmarã, né? Que é o que faz bem para nós indígenas, para que os profissionais em geral consigam ter um outro olhar com os povos indígenas, em especial o povo caigangue, que é o meu povo, né? Trabalha um pouco a língua, né? Mostra um pouco assim dos rituais, por exemplo, que a colocação de um nome, os batizados, né, levando um pouco dessa psicologia da floresta. Então, se vocês quiserem participar, vão ser muito bem-vindos, vai ser uma honra, né? Eu agradeço muito, assim, todas as pessoas que fazem parte do meu trabalho. Jessie, eu fiquei, assim, encantada, né? Eu muito honrada de ser a primeira da tua página, né? Porque não é algo fácil de se falar, né? Não é algo novo, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendem essa psicologia das florestas, né? Não entendem o que para nós é ouvir vozes, não entendem essa parte espiritual das aldeias indígenas. O que as pessoas entendem hoje? Por ser indígena, ele tem que usar cocar, ele tem que andar pelado, né? Ele não tem que sair na cidade grande, ele tem que ser desatualizado. Então, ou a gente ouve muitas pessoas ainda dizendo que o índio que tem telefone já não é mais índio, né? E a gente tem que se atualizar, é uma forma de sobrevivência. Então, levar a psicologia decolonial, levar a psicologia das florestas é uma honra para mim levar o meu povo, porque não é só eu, Rejane, que estou aqui falando dessa psicologia das florestas. Essa psicologia tem muitas pessoas que vêm, né, antes de mim. Então, é minha avó que ensinou para minha mãe, a minha mãe que me ensinou e eu que ensino ao meu filho. E assim são os caminhos, né, nessa estrada chamada vida. A gente vai passando para as nossas crianças, porque são elas que vão lutar por essa psicologia. Hoje a gente falando de psicologia, mas na saúde em geral, né, são elas que vão lutar. Porque a gente tem um retrocesso muito grande todas as vezes que entra um governo, né, a primeira coisa que mexe são com os territórios indígenas, né? Quando o nosso desgoverno vetou, por exemplo, água potável e alimentos para as nossas aldeias, a gente já sabia não sei, a gente já sabia que iria acontecer, né? Mas não saberia que ele faria assim dessa cara tão estampada, né? A gente começou a perceber que realmente não se tem nenhum não se tem respeito nenhum com os povos indígenas, né? Enquanto no Equador, por exemplo, eu fiquei muito orgulhosa, eles fizeram a Constituição da Floresta, né? A Constituição Ó, das Matas, sabe? E isso, assim, me deixou muito feliz. Mas por quê? Porque lá a maioria são indígenas, né? uhum. E para mim, que luto por essa psicologia das florestas,
é maravilhoso, né? Falar e conseguir ver que não é só eu que luto por isso, né? Tem outras pessoas que estão lutando e estão conseguindo ver resultados. Então, é isso, eu agradeço muito mesmo. A gente tem um tempinho ainda, se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, a gente tá aí para isso. Uhum. E por enquanto que ninguém pergunta, né? Algo assim da nossa página que a gente aposta muito na conversa, assim, nessa horizontalidade, né? Na troca de saberes a partir da experiência, assim, porque digamos que é com a nossa relação com o mundo, com esse mundo colonizado que a gente vive aqui, que é o Brasil. Infelizmente eu tenho que falar isso, né? Porque às vezes as violências não são nomeadas, aí a gente naturaliza. E de como a gente é ensinado a praticar e reproduzir violências, né? E até eu deixo assim uma pergunta para os meus colegas psis que estão assistindo ou que vão assistir depois, né? Isso daí também é uma pergunta que para a gente refletir também em outras conversas, né? Não precisa terminar aqui. Mas de como de como nós que trabalhamos com saúde mental vamos reproduzir violências estruturais na nossa prática, né? Como é que a gente vai se propor a promover cuidado e saúde e a gente reproduz violência e sofrimento, né? E é por isso que a gente precisa entender o mundo que a gente vive, né? Porque senão a gente vai estar reproduzindo violência e nem vai perceber, né? E é por isso que é importante também conversar e escutar as pessoas que te falam quando tu faz algo de errado, assim, né? Só umas reflexões, assim, pra gente ir pensando, né? Mas não Sim, sei se pessoal... Não, eu pode fiquei falar. lembrando assim, quando eu tava na clínica, a clínica ela sempre foi muito fechada, né? Ela sempre foi muito institucional, na verdade. E aí cheguei eu lá, Rejane, com meu filho, né? Porque para nós isso é um espaço terapêutico, né? Mãe e filho não é algo que se separe. Tanto que eu escrevi, vou começar a fazer meu mestrado agora, também sou mestranda com o Jesse, em psicologia Uhum. social e institucional, né? Sobre isso, né? O quanto a universidade dá acesso e não dá permanência, né? Porque mãe e filho não é algo que se separe. Então, quando eu cheguei na universidade e comecei a ocupar os espaços, os devidos espaços que eu teria que ocupar, as pessoas queriam que eu, Regiane, estivesse ali, mas não entendiam que não é só eu, Regiane, né? Se tem uma comunidade inteira, se tem conversas das nossas lideranças com a comunidade para que se tenha realmente uma educação, uma saúde diferenciada. E a primeira coisa que fizeram foi barrar o meu filho, né? Porque eles não queriam meu filho na clínica. E eu lembro que assim, na época, o diretor na época vou voltar um pouquinho. Eu tava numa reunião de quarta-feira e que era uma reunião assim bem fechada, né? E aí, ok, ele tava comigo, eu levei ele pra clínica, achei que não fosse nenhum problema, né? E ele sempre foi muito quietinho, então eu coloquei o fone de ouvido nele, ele ficou assistindo e de repente ele falou mãe alto, porque ele tava com fone de ouvido. E aí, assim, todo mundo parou na clínica. Como assim, né? Tem uma criança aqui. Eu me senti, assim, um ET lá no meio de todo mundo, né? E aí, ok, passou-se a reunião. No final da reunião, o diretor me chamou e me disse, olha, Regiane, a gente não pode receber o teu filho por N motivos, né? Ele não pode escutar coisas do tipo e não sei o que lá. Ok, eu falei, ok, tudo bem. Eu saí dali arrasado. Mas ao mesmo Só tempo eu imagina, pensava né? assim, não, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, não, se eu fizer o que ele tá me dizendo que é para mim fazer, eu não vou ser eu, Regiane, que luta todos os dias para que os indígenas tenham permanência realmente nas universidades, né? Então eu comecei a levar ele todos os dias para a clínica, as segundas e quartas eu levava ele para a clínica. E aí o tempo foi passando, um ano se passou, e durante esse um ano aconteceram várias coisas, né? Nunca me chamaram mais atenção. Mas aí as pessoas estavam se despedindo de mim, porque já não ia voltar mais para a clínica, e o diretor me chamou. Quando ele me chamou, eu pensei, puta merda, né? Agora ele vai me moer, assim, foi a primeira coisa que eu Uhum. pensei. Aí ele me disse assim, Regiane, muito obrigado por tu não ter seguido minhas regras. E assim, aí na hora eu pensei, agora piorou tudo, né?
Aí ele me disse assim, porque tu conseguiu levar a tua comunidade, a tua essência, a tua cultura para dentro da clínica. E realmente não muda, ele me disse. Porque só assim você vai conseguir fazer com que as pessoas enxerguem o que é ser indígena. Porque as pessoas ainda vivem, idealizam, né, romantizam o indígena. E as coisas para nós não são fáceis. Nunca foram fáceis, né? Então, é mais uma vitória. Então, quando indígenas como eu forem fazer estágio na clínica de atendimento psicológico da URGS, vão ter um atendimento diferenciado, né? Porque eu consegui abrir caminhos e assim vários outros espaços. E dentro da clínica eu tive várias trocas também, né? Eu era muito mais terapeuta na sala de espera do que muitos dos terapeutas, né? Ficava na sala de espera com as crianças, com as mães, e eu conseguia fazer esse movimento. E eu lembro de um dia que é algo que mexeu muito comigo, mas eu gosto de falar sobre esse dia porque completa toda essa espiritualidade que eu trago para vocês da psicologia das florestas. Teve uma moça que chegou na clínica numa quarta-feira comum, assim, né? A clínica cheia. E eu fui observar essa moça. Ela era uma moça anterrógrada. Ela não lembrava do filho de 6 meses, ela não lembrava do marido, ela não lembrava da vida inteirinha dela, por alguns tempos. Ela não lembrava nem de dar mamar pro neném, ela dizia que ela não sentia que ele era filho dela, né? Coisas do tipo. E aquilo me deixou muito triste, me deixou muito impactada, porque um dos movimentos da universidade foi tirar o meu filho de mim, né? Então ele teve que ficar na aldeia, ele ficou 2 anos na aldeia, e era um sofrimento muito grande para mim. Porque eu não conseguia ver meu filho direto. Primeiro que eu não tinha passagem para me ver ele, né? Então, eu conseguia ver ele, às vezes, ficava até 4 meses sem ver o meu filho. E aquilo me doía muito por eu ser mãe. Eu, eu não cheguei a dizer para ela, oi, tudo bem, né? Eu só cumprimentei, consegui ficar na sala de espera sem chorar, porque muitas vezes quando ela trazia essa dor, esse adoecimento dela, né? Me doía muito, talvez por eu ser mãe também, né? E por estar passando por esse momento. Mas tinha uma troca de olhares minha e dela, assim, que eu não sei explicar. Não teve um oi, Regiane, tudo bem? Não teve isso, né? Eu era aquela a observadora que estava ali com a prancheta e tinha que escrever, e eu tava com um nó na garganta, assim, porque eu tava sentindo a dor que ela tava sentindo. De alguma forma eu tava sentindo, eu não sei explicar. Ok, terminou a sessão, ela foi embora. Uma semana depois ela voltou. E aí a terapeuta que atendeu ela no dia ia atendê-la de novo. E eu tava com a prancheta ali, anotando, né, as pessoas que estavam entrando. E aí ela olhou para mim e falou assim, tá, mas você não vai me atender? E eu fiquei assim. E aí na hora eu sorri assim de felicidade, né, porque aquilo, imagina. E eu falei, sim, eu já entro na sala e vou te atender. E resumindo, né? Isso para mim é uma troca espiritual, né? Porque uma troca espiritual ela não precisa ter várias palavras, ela não precisa ter uma escuta tão aprofundada. Existe uma troca onde 2 seres vão conseguir se entender, vão conseguir trabalhar juntos sem palavras, por exemplo. Que às vezes. Que bonito. Que bonito. Eu me sinto muito encantada, assim, e várias outras coisas aconteceram nesse trajeto dentro da universidade, né, porque eu sempre fui a diferente, eu sempre fui aquela excluída, mas que ao mesmo tempo eu via muitas coisas, né, e via que eu não estava errada nas coisas que eu trazia para dentro da universidade. Eu acho que tem perguntas. Vamos ver. Acho que... Tem a Vanessa Branco tá perguntando que agora que eu tô formada, né, em que tipo de clínica eu pretendo atuar. Então, eu assim, eu vou ser bem sincera, eu tô desempregada, então agora, no momento, eu trabalharia em qualquer coisa. Mas a minha ideia é montar um espaço terapêutico. Não sei quando, não sei com que grana, mas um dia eu vou realizar esse sonho. Um espaço terapêutico aonde eu consiga introduzir tudo isso que eu trago para vocês, né? A entrada na mata, os banhos no rio, a fogueira, os cantos, a dança, a comida típica,
né? E fazer disso um momento terapêutico não só para os indígenas, mas também para os não indígenas que gostariam de viver isso e sentir isso. Então, não sei quando, é um sonho, assim, é um sonho que eu sonho todos os dias, né? Montar as cabanas como são e como eram as nossas casas, né? Para as pessoas conseguirem, é claro que, né? Organizar tudo bem organizadinho, que as pessoas não vão querer vir, é que, né? Sofrer na aldeia, mas enfim, colocar redes para as pessoas que querem dormir na rede, né? Sentir realmente o que é a psicologia das florestas e fazer desse momento um momento inesquecível para as pessoas que querem conhecer a psicologia das florestas, né? Sentir o canto dos rios, né? Sentir o canto das matas, acordar com os pássaros em volta, né? Colocar os pés no orvalho. Isso é muito mais rico do que a gente imagina. A gente que acaba esquecendo de tudo isso, né? Sentar, deitar no chão, olhar para as estrelas, né? Ver o quanto elas são fortes, são brilhantes, são potentes. Na cidade grande, muitas vezes a gente deixa isso passar batido. Porque existe uma ditadura do relógio, né, que nos diz que temos que trabalhar 12, 16 horas e temos que estudar, temos que ler, sei lá, 10 artigos numa semana e que a gente tem que ser bom profissional por isso e por aquilo, né? Então, eu penso ainda que o meu grande sonho é ter o meu espaço terapêutico e que eu consiga trazer para vocês essa psicologia da floresta. Mas, Vou né, querer não experimentar esse espaço aí. assim, vai ser muito Conhecer bem-vindo. um pouco. E a gente está no final já, porque tem um limite aqui no Instagram de 1 hora. Sim. Então, eu acho que só agradecer, assim, a conversa. Foi muito bonita. E, posteriormente, a gente vai Jesse, deixa eu só fazer... responder para Jesse. Ah, tá. Ela Claro, colocou, pode responder. Vanessa, então, ele não pôde embarcar no ônibus, o meu filho não pôde embarcar no ônibus por esse motivo, porque a universidade não se responsabilizava por ele em momento nenhum, ele não tinha um cartão de acesso, então a professora teve que levar nós de carro, né? Porque a universidade não aceitou que ele entrasse no ônibus junto com os universitários, né? Alegaram que se chegasse a acontecer um acidente, alguma coisa, enfim, na verdade foi mais uma vez um motivo para barrar ele, né? Eu acho que é isso agora, Jess. Então tá, gente, não percam aí as próximas lives, as próximas postagens. A gente vai fazer um post com uma frase da Rê, e que vai ter uma estética bem específica, assim, ligada a um saber local, que a gente está valorizando aqui nessa página, e falando também um pouquinho, assim, o que representa essa frase, né? Então, fiquem atentos. Assim que possível, a gente vai realizar esse post. Eu agradeço a todos que tiveram hoje, né? É um momento bem curtinho assim, então eu acabei ficando mais eufórica ainda, porque eu sabia que eu tinha que falar muito rápido e muitas coisas. Mas, assim, me sigam, né? Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, eu vou ficar muito feliz o dia que eu conseguir montar esse espaço terapêutico e divulgar para vocês conhecerem, né? Eu vou estar realizada quando eu conseguir montar esse espaço. Então, agradeço muito mesmo a todos que estiveram aqui e levem, por favor, a Psicologia das Florestas. Contem um pouco para os seus colegas da Psicologia das Florestas, né? Dessa psicologia decolonial. Eu me atrevo a dizer que ela é uma psicologia decolonial, né? Com certeza, com certeza. E também divulguem o meu curso, né? Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais e se inteirar um pouco mais. Divulguem o meu curso, né? Isso é importante para mim também. Então, agradeço muito mesmo, Jess, pela oportunidade. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Um beijo grande no coração. Que Tupé, os nossos Yangrês, nossos Yangrons, né? Protejam nós todos os dias de todos esses males que existem no mundo.